Ou seja, tudo isso que eu contei pra vocês pode ser a prova que a gente vive em uma realidade simulada? Sim. Poderia essa ser a prova que nós não existimos de verdade? Sim. Ou seja, nós estamos sendo controlados por uma consciência muito foda que tá brincando de The Sims com a gente. Será que nós vivemos em um universo controlado por computadores, em uma Matrix? Você alguma vez já ouviu falar de geometria sagrada? A geometria sagrada é a arquitetura do universo, como alguns chamam. A assinatura da criação, como outros chamam, são padrões matemáticos muito estranhos encontrados em tudo aquilo que é natural no universo. Então, dentro do aspecto da verdadeira Matrix, ou seja, aquela que realmente existe, não a ficção do cinema, se você parar para prestar bastante atenção nesse vídeo, você vai perceber que nós, sim, somos computadorizados e controlados. E que esse universo que a gente vive, não só o mundo, é muito mais programado do que aparenta ser. Inclusive, gente, a geometria sagrada é um tipo de disciplina que comunica ao mesmo tempo com os dois hemisférios do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, no exato mesmo momento. Então é como se fosse algo que fosse criado para chamar a nossa atenção, porém de uma maneira implícita. Eu sou Carol Capel, a sua geométrica favorita, e no vídeo de hoje, o vídeo que eu venho prometendo há muito tempo, nós vamos falar sobre geometria sagrada. Além disso, se você não sabe, eu e a Moriá, do Coisa de Moriá, temos um podcast juntas, é o Quinta Dimensão Cast. Tem vários assuntos da Quinta Dimensão lá no podcast, vou deixar o link aparecendo aí, inscrevam-se lá e vocês podem escutar aqui no YouTube e em todas as plataformas de podcast. É só pesquisar Quinta Dimensão Cast, você vai encontrar. Agora, o que é geometria sagrada e por que o nosso universo possui padrões matemáticos? O que esses códigos, de uma certa forma, querem nos dizer? Muitos estudiosos que dedicaram a vida inteira a estudar geometria sagrada e entender esses padrões fracassaram miseravelmente, porque não há ninguém que consiga entender. A geometria sagrada é a matrix física do universo, é uma maneira desses números serem colocados de maneira física, tátil, que a gente consiga pegar. É como as coisas se manifestam dentro do universo físico, ou seja, na terceira dimensão. É óbvio, gente, que com esse vídeo eu não vou conseguir cobrir todos os aspectos da geometria sagrada, mesmo porque faz o que? 7 anos que eu estudo isso? Ou seja, pouquíssimo tempo. Eu vou fazer o melhor que eu posso para tentar explicar para vocês o que geometria sagrada significa e como ela surgiu. Então, para isso, nós vamos começar falando do processo de criação do universo pela natureza. Quando eu falar natureza, você pode pensar a palavra que mais sirva dentro da tua crença. Você pode pensar Deus, você pode pensar universo, fonte criadora, Matusalém, não sei, quem você quiser. Então esse contexto da geometria sagrada, ele surgiu dentro do misticismo e acreditem, dentro da Bíblia, a história está contada de uma maneira lúdica em Gênesis, porém ela existe da mesma forma na matemática e em Gênesis. É nesse momento, então, que a gente entra em um processo de criação do universo que talvez você não tenha ouvido falar ainda sobre. Então, presta bastante atenção porque essa alegoria está tratada na Bíblia e como a Bíblia é um livro de alegorias, tem toda uma fantasia por cima. Mas agora eu vou explicar para vocês matematicamente como o universo foi criado. Vocês sabem que no princípio havia o quê? O vazio. E o vazio é o quê? O nada. Dentro desse vazio existia a presença de um ser onipresente, onisciente, onitudo, que alguns chamam de Deus. Esse ser, ele tinha duas opções. Uma, ele ficaria lá para sempre contemplando o vazio e falando, ai, como o vazio é bonito. Duas, ele poderia começar a criar coisas a partir do nada. Então a primeira coisa que foi criada por este ser foram 3 dimensões. A gente precisa ter altura, né, baixo, cima, direita, esquerda, frente e trás. Ou seja, foram criadas as 3 dimensões que a gente conhece e que hoje são representadas pelo plano cartesiano, que é esse aí que está aparecendo para vocês.
Tendo em mente que o nosso universo é infinito, nós não sabemos quais são as dimensões desse plano cartesiano. É tipo um plano cartesiano que se expande ao infinito. E quando a gente estuda plano cartesiano na escola, o cartesiano se expande ao infinito, então faz sentido. Nesse momento, então, nós temos o espaço sendo criado, ou seja, as dimensões para caber aquele universo, certo? Só que mesmo o universo sendo algo ilimitado, é preciso definir limites. Porque se a gente não tiver limite, a gente não sabe onde começar a criação e onde terminar a criação. E como esses limites foram criados? Conectando uma linha reta em todos esses pontos. Conectando todos esses pontos em uma linha reta, nós temos o formato do octaedro, que visto de cima em determinada perspectiva, nós temos o símbolo da estrela de Davi. Então, se alguma vez você se perguntou de onde veio esse símbolo, é do princípio da criação. No octaedro, vocês estão vendo que nós temos apenas linhas retas. E as linhas retas em geometria sagrada, elas representam o masculino, ou seja, na Bíblia, a figura de Adão. É por isso que o Adão veio antes da Eva na Bíblia, porque ele é um masculino e a gente precisa do reto para depois fazer o curvo em geometria. Então, nesse momento, nós temos o octaedro, uma figura 100% reta, ou seja, uma figura 100% masculina, certo? É por esse motivo, inclusive, que a maçonaria considera o masculino como princípio gerador, porque foi através de linhas retas que o universo foi criado. O próximo passo envolve girar esse octaedro em todas as direções. E quando a gente faz isso, a gente obtém o quê? Uma esfera perfeita e infinita. As linhas curvas agora representam o feminino, ou seja, Eva, tá? Então, linhas retas masculinas, linhas curvas femininas. Então, o feminino engoliu o masculino, certo? O masculino tá lá, é o princípio, mas o feminino veio por fora englobando. O próximo passo agora seria duplicar essa esfera até o infinito para criar vários universos. O nome desse processo de duplicação é conhecido em geometria sagrada por Vesica Piscis. Esse formato ele é encontrado em diversos locais do corpo humano e no universo também, como por exemplo é o formato do olho. E eu tô falando do olho da cara, mas também o terceiro olho tem esse mesmo formato, que é a glândula pineal. O interessante é que no espaço nós também temos uma nebulosa bem famosa que também tem esse formato. É a nebulosa de Ampulheta. Então, através desse processo de multiplicação das esferas, ou seja, multiplicação dos universos, nós temos agora esse formato aí que em uma ordem caótica vai se multiplicando. Porque imaginem, gente, é uma coisa infinita. Então, se é infinito, o processo tem que repetir over and over and over até o infinito. Então, isso que vocês viram agora é o padrão da criação da vida de acordo com a geometria sagrada. Expandindo até o infinito, então nós temos outro formato na geometria sagrada que é o Tube Torus, que é esse que está aparecendo aí para vocês agora. Esse formato, ele é o único formato que permite com que a gente enxergue os 7 espectros da luz. Então, todas essas concepções, eu tô passando por cima delas igual uma pessoa que passa por cima da areia quente da praia para não queimar o pé. Tudo isso é muito aprofundado. Esse formato que vocês estão vendo, ele é bem conhecido e ele tem o nome de semente da vida. Você já deve ter visto em algum local. Tem vários esotéricos que utilizam esse formato em portais e enfim. Só que a semente da vida, ela não é o formato final, porque as coisas se multiplicam até o infinito, certo? Existem mais 2 formatos que revelam coisas ainda mais interessantes sobre a criação do universo. Depois da semente da vida vem o quê? A flor da vida. É esse aí que tá aparecendo aí agora. E esse formato, gente, ele é encontrado em culturas milenares do passado, como por exemplo a cultura egípcia. A referência mais antiga encontrada desse formato foi dentro do templo de Osíris. Inclusive nós falamos dele no vídeo de sexta-feira passada. Esse formato ele era encravado no granito no passado, em um processo que até hoje ninguém sabe como foi feito. Sabe onde esse formato também é encontrado? Em seções do nosso DNA. Cortado assim, ó. Não dá pra cortar assim, né? Que é muito pequeno. Mas cortado, dá pra ver isso aí dentro. Ou seja, o padrão do universo também é encontrado dentro de nós? Sim.
E vocês vão ver, gente, quanta coisa é encontrada dentro desse padrão. Por último, nós temos essa última camada que seria conhecida como o fruto da vida, porque depois da semente, depois da flor, vem o fruto, certo? Vocês entendem agora que todo o universo pode ser reduzido a um plano cartesiano e a essa estrutura? Porque tudo tá aí dentro desse bagulho, gente. Agora que nós temos a semente, o fruto e a flor, essa semente ela pode ser plantada, certo? E quando ela é plantada, ela dá origem à árvore da vida. Então é um ciclo infinito, gente, de renovação e morte, tá? Simbólico, ninguém morre aqui. Então agora conheçam a árvore da vida, que é um contexto muito utilizado dentro da cabala mística. Dentro da cabala, cada uma dessas esferas tem uma explicação muito interessante, que também não vou entrar no mérito aqui, porque o assunto não é cabala. O assunto é geometria sagrada. Na cabala, esse símbolo é muito utilizado para entender como a natureza e Deus interagem. Mais ou menos assim, bem por cima. O próximo formato para entender seria o ovo da vida. E o ovo da vida, ele é um formato muito interessante porque ele é a primeira parte da divisão. Quando qualquer coisa no universo precisa se dividir, ou seja, uma célula precisa se multiplicar, faz esse exato formato, gente, vejam. Parece na divisão embrionária de célula de todo e qualquer organismo vivo deste planeta. Agora nós vamos entrar dentro do processo mais extraordinário da geometria sagrada. Dentro da fórmula do fruto da vida, que é essa daí, se nós extrairmos esses 13 círculos, o que nós temos é o cubo de Metatron. Você já deve ter ouvido falar desse nome. Inclusive, ele aparece até no universo da Marvel. Na versão tridimensional, esse cubo contém 16 esferas, tá? Porque a gente sempre tem que pensar, gente, nesses desenhos que eu tô mostrando, de maneira tridimensional. Porque lembra que o plano cartesiano tem altura, largura e comprimento? 3 dimensões. Porém, quando a gente observa o cubo de Metatron, nós temos 4 dimensões e não só 3. É por isso que a quarta dimensão já existe há muito tempo, o universo que criou. Nós, seres da terceira dimensão, nós não conseguimos compreender a natureza da quarta dimensão, mesmo ela estando incrustada dentro da gente. Mas tem um vídeo muito interessante que eu fiz para o meu canal do Sparkle, que não está aqui, está em outra rede, outra plataforma, onde eu explico a quarta dimensão, assim, de uma maneira muito explicadinha. Então, se você quiser ver, vou deixar o link aqui abaixo, é só clicar e ir lá assistir. O cubo de Metatron, ele também condensa a história dos sólidos de Platão. Quem são os sólidos de Platão? Conhece Platão, o filósofo? Pois é, ele desenvolveu sólidos. Sólidos são essas figuras geométricas que vocês estão vendo aí. Embora tenha ganho este nome de sólidos de Platão, não foi bem ele que criou esses bagulho. Ele só continuou, deu continuidade ao estudo. Porque existem artefatos que foram encontrados no período neolítico que já tinham a mesma forma dos sólidos de Platão há cerca de 1000 anos antes de Platão propor, dando a entender que essa civilização do neolítico recebeu esse conhecimento de uma outra civilização mais avançada. Mas nós vamos entrar no mérito agora do ZT, hein? Então existem 5 sólidos de Platão, que são o tetraedro, o octaedro, o hexaedro, o icosaedro e o dodecaedro. O mais importante aqui no momento é o dodecaedro, tá? O que faz desses sólidos tão especiais e o motivo pelo qual eles estão aqui dentro desse vídeo é que todos os ângulos e faces dos sólidos de Platão são congruentes. Eles se encaixam perfeitamente dentro de si, formando joias, ou seja, são uma combinação dos sólidos, formando o que a gente chama de joias de Platão. E além disso, todos eles se encaixam perfeitamente dentro da esfera. Ou seja, mais uma vez, eles se encaixam dentro daquele plano cartesiano que a esfera gira e aí é o homem e a mulher. Esse processo dos sólidos de Platão também podem ser repetidos até o infinito, bem como a criação do universo. Vocês entenderam como Platão é muito importante? E a gente não dá tanta importância para esse homem? Combinando todos esses elementos dos sólidos de Platão, a gente chega no dodecaedro. E o dodecaedro, ele é a chave para entender a criação do universo. Vocês estão entendendo, gente, que ele é muito foda? Platão, te amamos aqui nesse canal. Cosmólogos franceses e americanos concordaram em 2003 em uma pesquisa que o nosso universo tem o formato de um dodecaedro. Além disso, gente, nós temos os sólidos de Arquimedes, que é outro cara muito foda dentro da geometria. Não só da geometria, né? Mas vocês entenderam. E todas essas proporções que eu expliquei pra vocês, elas cabem dentro de uma proporção ainda mais interessante, que é o Golden Ratio,
que a gente conhece também como a sequência de Fibonacci. Essa proporção, gente, ela foi apresentada por Leonardo de Pisa, que depois ficou conhecido como Leonardo de Fibonacci, porque ele que descobriu essa proporção no universo, e já tem vídeo falando sobre Fibonacci aqui no canal, então não vou me aprofundar, mas vocês assistam lá. E essa proporção, essa sequência de Fibonacci, ela observa e obedece todas essas regras que eu falei anteriormente, e ela é mais visível ainda. E por que essas proporções são tão importantes? Porque elas são encontradas em tudo que vocês imaginarem, nas conchas do mar, na semente do girassol, na tromba do elefante, nos rostos dos humanos, na Mona Lisa, nos crop circles, nos giros da galáxia, nas construções, e tudo, gente, tudo. Esse vídeo aqui agora tem a proporção da sequência de Fibonacci, ou seja, tudo isso que eu contei pra vocês pode ser a prova que a gente vive em uma realidade simulada? Sim. Poderia essa ser a prova que nós não existimos de verdade? Sim. Ou seja, nós estamos sendo controlados por uma consciência muito foda que tá brincando de The Sims com a gente. Sabe o primeiro modelo do plano cartesiano que eu mostrei pra vocês? É o mesmo plano cartesiano utilizado dentro da construção do software do The Sims. Para construir aquele mundo, para construir qualquer coisa em 3D dentro de um computador, você utiliza aquele plano. Gira, tem o 3D. Ah, tudo bom. Então essa é a pergunta que vale... E vale R$1 milhão. Aí é ela. Esses padrões, eles também ajudam a reverter uma coisa que é muito interessante, que é a ilusão da separação. Como assim ilusão da separação, Carol? É a ilusão de você que tá aí na tua casa achar que você está separado de mim, ou seja, que você é um indivíduo único, exclusivo, perfeito, especial, que você é só um e que você não tem nada a ver comigo. Essa separação que nós estamos aqui agora, ela é uma ilusão, porque se você for olhar para tudo isso que eu falei, nós somos feitos exatamente da mesma coisa e nós somos um universo vivo e pulsante dentro desse próprio universo. Tudo bom? Às vezes as pessoas me criticam e me acham muito diferentes delas. Ah, Carol é isso, Carol é aquilo. Nós somos iguais. Aí que está a grande ilusão. Existem outros aspectos da geometria sagrada que, se a gente fosse ficar discutindo aqui, gente, a gente ia ficar uma semana de vídeo, juro pra vocês. Como eu falei, eu estudo isso há cerca de 6, 7 anos. Eu comecei a me interessar sobre esses assuntos por causa da Merkaba, que é outra coisa dentro da geometria sagrada. Ou seja, o assunto vai até o infinito. Mas eu quero saber o que vocês acharam dessa introdução à geometria sagrada aqui no canal. Se vocês gostam desses assuntos, eu posso trazer mais. Então comentem aqui abaixo o que vocês acharam desse padrão de criação do universo. E agora, comente aqui abaixo o quão não pequeno você está se sentindo. Porque até então a gente achava que a gente era só um grão de areia perdido em um planeta no meio da galáxia, no sistema solar, dentre bilhões de galáxias, num universo que só se expande dentro de um multiverso, ou seja, milhares de universos se comportando da mesma forma. Mas agora existe um novo contexto. Existe o contexto de que você também faz parte dessa porra. Como você está se sentindo? Comente aqui abaixo. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. E eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Que pai!